Então hoje a nossa palavra para nós meditarmos, para nós aplicarmos o nosso coração vai ser Neemias 3. E nós vamos ler juntos, só que assim, irmãos, é um capítulo bem extenso e eu vou ler ele inteiro. E ele é muito difícil, então assim, existem vários nomes, mas vocês vão entender o porquê que esse capítulo existe, o porquê que ele foi importante para que tivesse nesse livro, para que fosse uma inspiração para nós. Então lá no livro de Neemias, no capítulo 3, diz assim: E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Eles o santificaram e até a torre de Hananel. E próximo a ele edificaram os homens de Jericó, e próximo deles edificou Zacur, o filho de Imri. Todavia, os filhos de Rasenaá edificaram o portão do peixe, que também lançaram as suas vigas, e puseram as suas portas e as suas trancas e as suas barras. E próximo a eles reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, filho de Berequias e filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadok, filho de Baaná. E próximo a eles, os tecoitas repararam, mas os seus nobres não puseram os seus pescoços na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as suas vigas e levantaram as suas portas e as suas travas e as suas barras. Próximo deles repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, e os homens de Gibeão e de Mispá, até o trono do governador deste ao lado do rio. Próximo a eles repararam Uziel, filho de Ananias, do Orives. Próximo a ele também reparou Ananias, o filho de um dos apotecários, e eles fortificaram Jerusalém até a muralha larga. Próximo a eles reparou Refaías, filho de Ur, governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Harumaf, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Ratus, filho de Razibenéias. Malquias, filho de Harim, e Razúbio, filho de Paate-Moabe, repararam a outra parte e a torre das fornalhas. E próximo a ele Salum, filho de Haloés, o governante da metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. Hanum e os habitantes de Zanoa repararam o portão do vale, eles os edificaram e puseram as suas portas e as suas trancas e as suas barras e 1000 côvados da muralha até o portão do monturo. Mas o portão do monturo reparou Malquias, o filho de Recabe, o governador de parte de Bet-Raquerim. Ele o edificou e pôs as suas portas e as suas travas e as suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salom, filho de Col-Rosé, o governante de parte de Mispá. Ele o edificou e o cobriu e pôs as suas portas e as suas travas e as suas barras, e a parede do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, e até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governador da metade de Bet-Zur, até o local defronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Próximo a ele reparou a sua parte Razabias, o governador da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos Bavai, filho de Hanadad, o governante da metade de Keila. Próximo a ele reparou Ezer, filho de Jesua, o governante de Mispá. Outra parte defronte da subida até a casa das armas na esquina da muralha. Depois dele Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, a outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe.
E depois dele repararam o sacerdote e os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim e Razube defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Hanadad, outra parte desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, filho de Uzai, defronte à esquina da muralha e da torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós. Além disso, os netineus habitaram em Ofel até o local defronte ao portão das águas, na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois deles, os tecoitas repararam outra parte, defronte da grande torre que se ergue até a muralha de Ofel. Acima do portão do cavalo, repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte à sua casa. Depois dele também Semaías, filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele, repararam outra parte, Ananias, filho de Selemias, Hanum, o sexto filho de Zalaf. Depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele, reparou Malquias, o filho de um ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, defronte ao portão de Mificade, e até a subida do canto. Entre a subida do canto até o portão da ovelha, repararam os ourives e os mercadores. Lendo essa palavra, me digam claramente se dá para entender alguma coisa. Foi assim que eu fiquei quando eu soube que eu ia pregar Neemias 3, né? Fiquei super empolgada. Falei, nossa, que legal, Neemias é uma história maravilhosa. Quando eu fui ler esse capítulo, eu falei, meu Deus, eu vou ler de novo, aí li de novo. Aí um versículo me chamou a atenção, algumas coisas. Eu fiquei, nossa, caiu logo um dos capítulos mais difíceis para mim, mas deve ter alguma coisa boa. Aí comentei com a Damares, com a Edson, falei, olha, esse capítulo não dá. E aí, claro, né, gente, como nós temos pessoas que nos inspiramos. A Damares me mandou um vídeo do Hernandes Dias Lopes. O Wellington, né, ganhou de uma pessoa muito especial o livro do Hernandes Dias Lopes. E o Wellington tem uma Bíblia de estudo. Então foi a isso que eu recorri. Eu fui para os livros, fui para a Bíblia, né, de estudo, não uma Bíblia simples, porque, como vocês podem ver, é um capítulo complexo mesmo de entender. São partes da Bíblia que quem já leu, quando a gente pega, a gente dá uma burlada assim. Eu posso falar por mim. Se eu pegar o livro de Crônicas, já passei batido uns 3, 4 versículos, porque são muitos nomes, e eu fui só, nananã, tal, eu, beleza, já li, próximo capítulo. E o Hernandes Dias Lopes, ele fala isso, né? Ele fala que nós tendemos muito a pegar esses tipos de capítulos na Bíblia que citam os nomes, genealogias, e a gente pula. E é muito importante. E, gente, eu tinha que pregar esse capítulo porque eu aprendi uma lição tão importante. Tem tanta coisa aqui dentro, tem tanta coisa dentro desses nomes que é tão importante que a gente precisa entender, que envolve história, né? Que envolve a mão de Deus usando pessoas das quais vocês nem imaginam que Deus está fazendo ali, e Deus usa, e Deus faz. E eu falei, ai Deus, é esse capítulo mesmo. E esse livro de Neemias a gente sabe que é maravilhoso. Deus tem falado grandiosamente, capítulo 1 e capítulo 2. Deus sabe o tanto que eu fiquei feliz de ter escutado, ser ministrada por essa palavra. E todos nós sabemos, né, resumidamente, do capítulo 1, de Neemias ter se entristecido, alguém que, sabe, não nasceu na cidade de Jerusalém, mas que doeu no seu coração saber que o povo estava em ruína, e ele orou a Deus durante meses, né? Ele jejuou, ele se humilhou. Ele é um exemplo para nós assim de oração muito grande. E no capítulo 2, quando ele vai falar com o rei, né, que o próprio Deus usa o rei para falar com ele, e o rei libera Neemias para que ele vá fazer essa obra da qual Deus tinha posto no seu coração, e ele ousadamente pede cartas para passar nas cidades, para conseguir os materiais, e ele chega, enfim, em Jerusalém,
e a Damares pregou na semana passada, né? Quando ele chega, ele vai espiar a terra, então ele chega lá e são ruínas, são monturos, né? São pilhas, né? De entulho, porque a cidade estava em ruínas, essa é a palavra, suas portas queimadas pelo fogo. Então era um lugar que existia assim, muita, imagino eu, né? Tentando na minha cabeça, enquanto eu meditava nessa palavra, tentar imaginar a ponto de Neemias chegar num lugar que o cavalo que ele estava, né? Eu acredito que seja um cavalo, ele não, o animal que eu estava montado, eu tive que deixar ele lá e eu mesmo ir, com os poucos homens que me acompanhavam. Então nós imaginamos eu imagino que a cidade estava numa completa ruína, num completo escombro. Imagina, infelizmente, uma cidade que sofre um terremoto, né? Como a gente viu a Síria e a Turquia, que são escombros e escombros, né? São entulhos, as portas queimadas pelo fogo, a cidade totalmente em ruínas, como se fosse uma cidade fantasma. Além de que nessa época, uma cidade sem muro, ela estava exposta para os seus inimigos. Então eles tinham voltado do cativo já fazia muitos anos, mas ninguém conseguiu reconstruir, ninguém conseguiu dar início a essa obra. Então eles estavam, além de estarem, vamos dizer, sobrevivendo naquela cidade com pouco recurso, eles ainda estavam sob constante ameaça de ataque, de possíveis ataques contra inimigos expostos, porque os muros ninguém conseguiu erguer. E então Neemias ousadamente vai, no capítulo 2 ainda, reúne o povo depois que ele espia tudo e traz para o povo. No último versículo do capítulo 2, Neemias, na parte A, eu até anotei aqui, que nos faz entender o porquê que existe o capítulo 3. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. A gente já vem do capítulo 1 e 2, irmãos. Neemias tendo total dependência e confiança em Deus. Ele sabia que não dependia dele. Ele sabia que não era ele que faria o povo bem-sucedido. Eu tenho total certeza que Neemias tinha no coração dele dizendo: eu não posso fazer nada por esse povo, mas o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Ele disse essa frase logo depois que Sambalate, ele disse: mas como que vocês vão fazer isso? Né? Vocês vão erguer novamente altar de adoração? Gente, Neemias é um exemplo até de fechar os ouvidos para as coisas que desfocam a nossa atenção daquilo que Deus tem para nós. Porque você imagina você ouvir uma ameaça do próprio inimigo. Foi na verdade, né, eles zombaram de Neemias. E Neemias, talvez com o povo ali reunido e o inimigo dizendo isso, e talvez alguém do povo ouvindo e falando: nossa, eu acho que eles têm razão. É uma obra muito grande, nós somos em poucos, nós não vamos conseguir. Mas Neemias vira e fala: o Deus dos céus é que fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Neemias animou o povo. E quando a gente chega no capítulo 3, nós vemos simplesmente um grupo de, 38 grupos de pessoas, de diversas classes sociais, posições culturais, status, profissões. Eu li aqui para vocês que até mulheres participaram. E a gente está falando de um trabalho, né, pesado, vamos colocar assim. Todas as pessoas participaram, todas as classes. Aqui nós lemos que houve sacerdote, servos dos sacerdotes, levitas, servos do templo, nobres, mulheres, famílias inteiras. É como se o Wellington pegasse ele, a Damares, Pablo e Vitor e levasse. Vamos todos nós trabalhar. Crianças, jovens, eram famílias inteiras que participaram da reconstrução. Mercadores, ourives, gente, governadores de metade do distrito de várias cidades. Vocês imaginam prefeitos, governadores nos nossos dias de hoje ir para uma obra, tirar seu terninho, sua gravata e ele se ir para um lugar e trabalhar junto com um servente de pedreiro? Era isso que estava acontecendo. Os sacerdotes tiraram suas roupas, as roupas dos sacrifícios, as roupas do templo. E eles foram, e os sacerdotes levaram consigo outros sacerdotes, governadores, e aqui eu li, os filhos dos políticos, os filhos dos governadores foram. Então a gente entende que já nessa parte, irmãos, a obra que Deus fez com este povo foi maravilhosa, porque Neemias conseguiu fazer com que todos participassem, do pequeno ao grande, do político
até um mercador, até um ourives que mexia com detalhes, que tinha a mão lisinha. Ele fez eles pegarem nas pedras. E eu fiquei maravilhada. Uma mulher, né, que as mulheres não trabalhavam naquela época não para esse tipo de serviço, as mulheres trabalhavam com outras coisas. Todos tinham o mesmo propósito. Então eu entendo que quando todas essas pessoas de diferentes posições, classes, funções, profissões, cargos, eles foram, é porque o próprio Deus gerou no coração deles um único propósito. Eles precisavam reconstruir a muralha. Eles precisavam reconstruir os muros. E foi num nível tão grande que mesmo diante da zombaria, eles não se atentaram a isso. Isso me faz enxergar que quando o próprio Deus ele tem uma obra e já tem os seus trabalhadores para essa obra, ainda que venha a zombaria, ainda que venha o medo e as ameaças, os trabalhadores chamados para essa obra devem permanecer nela com o mesmo pensamento e propósito. Quando a gente tem um propósito, é muito difícil alguém tirar do nosso coração. O nosso problema é que às vezes a gente é direcionado por tantas vertentes na nossa vida que a gente não tem um propósito. Então a gente vai se desvencilhando no meio do caminho e é por isso que aquilo vai minguando o nosso coração a ponto de a gente não conseguir alcançar nada na nossa vida. E eu quero trazer para nós exclusivamente a igreja, tá? Porque esse capítulo 3, ele não tem a ver com a sua casa, com a sua família. Ele tem a ver com a igreja. Ele tem a ver com os obreiros da igreja, com os obreiros da obra de Deus. Então talvez a gente pensa diversas coisas. Poxa, eu queria ser alguém que me erguesse mais, que estivesse mais na casa do Senhor. Eu quero ser alguém, e aí talvez você chega para o Wellington e fala, Wellington, pode contar comigo, agora eu estou aqui. E aí você não consegue continuar porque você já está colocando sua capacidade no seu trabalho, que é uma coisa que é muito ruim para você. Mas na primeira oportunidade é bem aquilo que Jesus diz quando a semente ela cai numa terra infértil, que na primeira oportunidade você desiste, na primeira oportunidade você não continua, porque muitas vezes nós não temos propósito. O povo se levantou e foi, independente das suas posições, porque eles tinham propósito. Eles desceram a uma, vamos dizer, gente, para um governador, vamos imaginar um governador aqui do nosso estado, para ele é uma humilhação. Eles desceram até essa posição de humilhação e foram. Onde vocês imaginam nos dias de hoje que algo assim aconteça? Só o próprio Deus fazendo. E é isso que estava acontecendo. Eles tinham um propósito. Neemias, como um líder de Deus, um homem de Deus, que orou, que dependeu de Deus, ele foi extremamente estratégico. Eu li aqui com vocês que eles ficaram, alguns construíram de frente das suas casas. Porque foi uma obra tão linda que eu citei diversos nomes aqui que não eram de Jerusalém. Deus trouxe pessoas das cidades ao redor. Gente, governadores de outras cidades vieram ajudar. Mais algumas pessoas que eram de Jerusalém, porque não tinha pessoa suficiente. Eles estavam em ruínas, eles estavam desesperançados. Eles construíram os de frente da sua casa. Olha como Neemias foi muito inteligente. Eles colocaram as pessoas que moravam dentro de Jerusalém, ele colocou para construir de frente da sua casa. Porque eles estavam cuidando da sua casa ao mesmo tempo. Eles tinham o desejo de reconstruírem, obviamente, de verem as portas das suas casas em melhores condições, protegida e proteger suas famílias. Então eles não gastavam tempo de locomoção para dar a volta no outro lado da cidade para construir um lado que não tem a ver com ele. Os de fora da cidade foi que Neemias colocou nos outros lugares. Olha como Neemias foi inteligente. Olha como Neemias teve uma estratégia. Gente, alguém direcionado por Deus tem a estratégia correta. A gente pode tropeçar? Pode. A gente pode às vezes, deu errado aqui, mas Deus dá a estratégia perfeita. No fim a gente alcança o que a gente estava buscando. Buscando, claro, aquilo que Deus tem para nós. Os de fora da cidade, então, Neemias colocou para trabalhar em outros lugares. E isso eu achei extremamente inteligente, porque é uma coisa que Deus tinha com... Claro que era da vontade de Deus a muralha, né, os muros serem reconstruídos.
Deus quer que os muros sejam reconstruídos. Deus quer que a cidade de adoração, a cidade de Jerusalém, voltasse a ser erguida. Mas, gente, Deus usou Neemias de um modo incrível. Neemias é uma inspiração, porque ele foi muito inteligente. Eles trabalhavam todos com muita harmonia, né? A gente lê aqui, não sei se vocês prestaram atenção, apesar de ser muito difícil de ler esse capítulo e captar as primeiras coisas. Mas sempre que eu fui lendo, até o versículo 16, 17, tal pessoa construiu alguma coisa depois dele. Depois dele veio tal pessoa. Após ele, eles tinham uma sequência. Neemias fez um planejamento onde eles estavam reconstruindo, cada um a sua parte, como se fosse assim, uma sincronia, como se fosse uma coisa perfeita, o próprio Deus trabalhando no meio deles, que um construía tal e eu construía aqui, aí veio essa pessoa e construiu aqui, e aí veio essa pessoa, é esse capítulo, é isso que ele está dizendo, tal pessoa veio aqui, a gente começa com a porta das ovelhas e termina na porta das ovelhas, porque foi sentido anti-horário, todos foram reconstruindo perfeitamente até chegarem novamente na porta das ovelhas. Então eles tinham uma harmonia, uma sincronia e não havia competição, né, entre eles. Eles estavam todos com o mesmo pensamento, que foi o que eu disse anteriormente. Quando a gente tem o propósito, o pensamento e a gente trabalha em perfeita harmonia, o resultado com certeza vai dar certo. O próprio Deus nos fará prosperar. E se há prosperidade no coletivo, há prosperidade no particular, no pessoal. A gente precisa entender. Eles trabalharam na obra, claro que para ver a cidade reedificada, protegida, né? Porque eles passaram por uma grande humilhação depois do cativeiro, no cativeiro e depois do cativeiro. Mas com certeza eles alcançaram um sucesso nesta obra, porque eles tinham um coração em Deus e com certeza Deus os abençoou pessoalmente falando. Neemias, ele inspirou as pessoas das outras cidades. Anotei em pontos aqui para não me perder, né, gente? Porque é tanta informação importante nesse capítulo e esse livro, ele é muito completo. Então, se vocês quiserem, é tanta coisa só nesse capítulo. Eu fiquei assim maravilhada, porque esse capítulo que a gente não dá nada, que ao contrário, né? Se fosse outra hora passaria despercebido, mas Deus é incrível. Tinha que ter esses nomes aqui, porque é importante que constem os nomes daqueles que trabalharam como uma forma de gratidão. O próprio Neemias deixa isso registrado para que as famílias, os sacerdotes, os políticos, todos que trabalharam, fossem lembrados, para que inspirassem a nós. E Neemias inspirou com certeza esse povo a trabalhar. Tem versículo 5, diz que os nobres de Tecoa, uma cidade chamada Tecoa, eles não quiseram se submeter ao serviço. Mas os tecoitas, ou seja, né, os nobres de Tecoa não quiseram, mas o povo de Tecoa trabalhou. Olha que incrível. Como Neemias foi um líder acima da média. Ele foi um homem de Deus acima da média. Porque imagina você sendo liderado por alguém, você vê que essa pessoa cruzou os braços e se negou aí. Mas mesmo assim o povo foi. E fizeram além do que foi pedido. Porque lá depois, no finalzinho, os tecoitas fizeram mais ainda do que pediram para eles. Os tecoitas não só fizeram esse começo da obra, mas na metade para o final, eles trabalharam de novo. Olha que incrível como que Neemias foi alguém que influenciou as pessoas. Como essa mensagem é importante para nós no nosso coração, de como que a gente influencia as pessoas. Era um povo que os seus líderes, os seus nobres falaram, nós não vamos. Mas o povo foi. Olha que incrível. Neemias inspirou esse povo aí. Neemias era alguém que representava tanto Deus que eles foram. E foram para pegar no pesado. Eles não foram para ter a honra e o mérito de serem líderes, de governarem. Eles foram pegar no pesado. E imagina aquelas pedras, né? Da porta da sua casa você vê pilhas e pilhas de escombros e você ter que entrar, limpar, pegar no pesado. Imagina as mulheres pegando, talvez algumas delas fazendo a comida,
para a gente ver que na obra de Deus, cada um faz a sua parte, cada um tem as suas coisas, as suas atividades. Não existia comparação um com o outro, que é uma coisa que infelizmente a gente tem. Ah, um fez mais, eu não fiz nada, então eu nem vou, né? Existe isso. E aqui não. Aqui diz que eles pegaram no pesado sem se importar com a posição e ainda assim existiam atividades e tarefas para todos, para o jovem, para a criança, para a mulher. Então a gente entende que é muito importante, que não é o quanto, mas o que você faz. É necessário fazer. Não importa que você faça pouco. Aqui conta em alguns versículos que alguns edificaram a muralha desde o alicerce, mas também aqui relata que houveram pessoas que só fecharam as brechas, que só fizeram os reparos. Então, para nós é uma mensagem muito importante, dizendo que não importa se você vai ter que edificar desde o alicerce, ou se você vai só reparar. O importante é que você faz parte dessa obra. E fazer parte dessa obra, gente, é um privilégio. É entender o propósito de o porquê que você está nessa obra. O porquê que a igreja participa dessa obra. O porquê que a igreja é uma obra. E quem somos nós? Quais obreiros somos nesta obra maravilhosa que o Senhor nos chama? Claro que é um capítulo assim muito completo e muito complexo para uma pessoa que não é uma estudiosa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o tempo todo em que eu li esse capítulo, já com o auxílio do livro e na leitura da Bíblia de estudo e o auxílio dos vídeos de estudo que eu vi, o tempo todo eu pensava na igreja. Eu falei, Deus, eu preciso atrelar isso à igreja, porque é a obra que nós temos. É a obra que nós temos e nós que cremos no Evangelho de Jesus, que nascemos de novo, recebemos um novo coração, a gente entende que nós fomos adotados para uma família. Deus nos adotou, Nós fomos adotados. Nós não tínhamos o direito, mas fomos adotados. Cristo é o primogênito de muitos irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina. E quando nós estamos aqui reunidos, quando nós participamos de uma igreja, quando nós participamos de uma comunidade, nós precisamos pensar qual tipo de obreiros nós somos, o que nós queremos da nossa vida. Será que a gente entende de fato que nós fazemos parte de uma família? Será que nós de fato entendemos o que é uma igreja? Sabe? Será que nós entendemos de fato a importância de participarmos dos cultos, de não faltarmos no culto por uma besteira, sabe? Por uma coisa que, no fim, é você mesmo que não quer ir, não se esforça para estar e, sabe? Eu posso dizer para vocês, com toda a propriedade, que já cresci, na verdade cresci, mas desde os 11 anos que participei de grupos, nas antigas igrejas, eu nunca entendi de fato o sentido de ser igreja. Para mim era uma obrigação participar dos grupos. Para mim era uma obrigação estar aos domingos. Eu tinha que cumprir uma tarefa, vamos dizer assim, um compromisso. Eu tinha que cumprir um compromisso imposto para que eu não fosse mal vista pelas pessoas. Eu não entendia de fato que eu era uma pessoa que Cristo escolheu, que morreu por mim, que me salvou, que me comprou. O Evangelho, então, eu nem sabia o que era, porque nós sabemos que é pouquíssimo pregado nas igrejas. E como existem muitas pessoas que não sabem a mensagem do Evangelho. E depois de viver todos esses anos nessa vida muito triste, gente, onde eu tive muitas crises, vocês todos já conhecem tudo que eu vivi. Quando nós começamos a nossa igreja, e nós fomos tão ministrados pela palavra de Deus, eu entendi que o próprio Deus, coloca isso na nossa mente, no nosso coração, porque às vezes a gente só tem o entendimento, mas o nosso coração é vazio. Então ainda continua o sentimento de o quê? Eu preciso estar, eu preciso fazer, porque senão alguém vai ficar me mandando mensagem, perguntando por que eu não fui, eu tenho que dar uma desculpa, eu tenho que fazer alguma coisa para provar que realmente não deu para eu estar. E quando a gente começou a nossa igreja, que começou lá em casa,
Ainda não era muito claro para mim, mas eu ia digerindo quando a gente estudou os nossos primeiros livros, e eu fui entendendo o Evangelho, e eu fui entendendo que é fazer parte da família de Deus, que é não pensar nos seus próprios interesses, assim como Cristo não levou em conta os seus próprios interesses. E isso é muito difícil, porque a gente sempre vai querer colocar o nosso interesse em primeiro lugar. A gente nunca vai querer abrir mão dos nossos desejos e vontades momentâneos para algo maior. E no Evangelho nós entendemos que a igreja foi chamada como um corpo, o corpo de Cristo, não é o corpo de qualquer pessoa, o corpo de Cristo, para uma obra muito maior. Cristo deixou um chamado para nós e uma missão para nós, assim como Ele deixou para Neemias e aquele povo, só que agora somos nós. Nosso chamado foi dito por Jesus: ir pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos por todo o mundo. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. Estou te falando agora. A forma que Deus vai te usar para que isso aconteça, aí você também vai saber. Mas o seu chamado, o seu propósito, sua missão de vida é ir pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Nosso chamado não é cantar. Nosso chamado não é vir aqui fazer uma ministração linda de domingo para postar numa internet. O nosso chamado é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Aonde você estiver. Aonde você for. Aonde Deus te levar. Da forma que você fala. Por favor, porque eu também não sei falar muito bem. Então já estou dizendo muito claro para vocês. Da forma que você fala. Desde que você entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado de Deus, que morreu por nós, 100% homem, 100% Deus, morreu, ressuscitou, venceu a morte, ascendeu aos céus, da mesma forma que subiu, Ele vai descer, vai jogar a terra e nós reinaremos com Ele. Se você sabe disso, prega. Prega. A missão da igreja é essa. Quando nós passamos por uma fase na Mactub muito difícil, e é bom, gente, a nossa igreja, assim, eu posso dizer que eu amo esta igreja, porque eu ouço a palavra de Deus nitidamente ao meu coração. É muito nítido. Não tem um dia que a igreja se reúne nas quartas e aos domingos, de casa em casa, que eu não ouça claramente Deus falando ao meu coração através da palavra. E eu amo a palavra de Deus por isso, porque eu não preciso de uma revelação. Não preciso de um dom, né? Uma pessoa que tem o dom de revelação para vir segurar na minha mão e falar que Deus é comigo. Eu sei que Deus é comigo. Ele está falando comigo o tempo todo. A presença dele é comigo o tempo todo, desde a hora que eu durmo até a hora que eu acordo. E a nossa igreja já passou por períodos de muita dificuldade, tanto financeira quanto a respeito de contar com as pessoas. E para mim foi muito difícil no começo, quando eu entendi que a nossa igreja é uma igreja em plantação, nós ainda estamos, e estou dizendo eu particularmente, contava com as pessoas. Então quando faltava alguém, ou quando alguém era descompromissado, aquilo me gerava primeiro uma tristeza e segundo uma revolta, sabe? Falar, poxa, as pessoas não querem estar na casa de Deus, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas não estão se importando. Porque eu vim de igrejas que elas enchiam por conta do que era pregado. E a nossa igreja já não tem esse mesmo volume, porque não é a mesma coisa que é pregada. Que inclusive um hino que é da nossa igreja, né? Nunca foi sobre nós. Você nunca vai ouvir uma pregação para você. Sempre a gente vai ouvir sobre Jesus. E talvez Jesus não seja tão atrativo para as pessoas. E aí, para mim, demorou digerir isso, sabe? Então, a Damares e o Wellington sabem quantas vezes eu cheguei neles falando mal das pessoas, reclamando das pessoas. Poxa, a pessoa tá no shopping e jogou que tá doente para ir pro culto no mesmo dia que postou status estando no shopping. E revoltada, irmãos, revoltada. E conforme os anos, né, o tempo foi passando, eu posso dizer desse último ano, que Deus tem nos chamado mais para a oração e exclusivamente a leitura da palavra. Eu tenho entendido que Deus é 100% soberano, mas não só de falar, de viver. Porque é claro que quando a gente vai lendo a palavra e vai estudando, assim, não, Deus é soberano, Deus está no controle da história. Mas muitas vezes no nosso coração não é verdade. E eu tenho entendido isso desses tempos para cá e fico muito feliz, porque uma das coisas que não fez o povo nem Neemias desanimar
foi a falta de apoio que eles não tiveram dos nobres de Tecoa. Gente, imagina Neemias tendo apoio de todo mundo, de repente ele chegou aqui, posso contar com vocês? Imagino que tenha sido assim. E eles, não, nós não vamos. Por quê? Não vamos. Será que aquilo doeu no coração de Neemias? Ou ele falou, não, tudo bem, eu não vou olhar para quem não quer fazer. Eu não vou me entristecer por aquele que está de braço cruzado. Eu vou me alegrar com aqueles que estão dispostos a estar comigo. Quando eu li isso, eu falei, Deus, isso é muito verdade, Senhor, abre os meus olhos e meu coração para essa verdade. Eu devo me alegrar por aqueles que estão, não chorar por aqueles que não estão. O nosso papel é orar? Com certeza, nós vamos continuar. Nós sabemos quanto nós temos orado aqui. Mas é ter esse coração de Neemias tão voltado para a obra, tão voltado para o propósito, é passar isso para as pessoas com uma verdade, de dizer assim, olha, não importa quem não está, nós estamos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer. E nós vamos conseguir, sabe por quê? Porque nós temos um propósito e um chamado do próprio Deus na nossa vida. E é Ele quem nos fará ser bem-sucedido. Gente, eu pensei o tempo todo na nossa igreja, uma igreja em plantação que enfrenta tantas dificuldades, no meio de Diadema. E eu falei, Deus, coloca isso no meu coração, essa vontade, esse desejo de Neemias, de passar para as pessoas que estão próximas. Nós aqui, que estamos sempre aqui, de eu passar para todo mundo essa verdade, essa realidade, nós vamos continuar nessa obra. A obra de Deus não para, ela é grande, ela é maravilhosa, poucos são os ceifeiros, mas nós que estamos aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar, nós vamos fazer. E glória a Deus, porque se tiver que pegar pedra pesada, nós vamos. Se no outro mês eu tiver só que reparar, eu vou reparar. Gente, mas nós fazemos parte de uma obra maravilhosa que Deus conta conosco e nos escolheu para essa obra, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a minha parte na obra é pregar aqui. E eu juro para vocês. Nossa, gente, olha, se eu falar para vocês, tanto que Deus fala no meu coração, o Elton logo seja forte e corajoso. Eu amém, amém, porque eu estou tremendo desde a hora que eu cheguei, Deus, que o Senhor sabe que eu não tenho a destreza das palavras. Eu não tenho a malemolência. Mas eu tenho um coração que te ama, que ama a tua palavra. Então, sabe, para mim é um prazer, é uma responsabilidade que me deixa nervosa, mas é um prazer. E para mim foi muito melhor saber que eu faço parte de uma obra. Eu sou uma obreira desta obra. A gente não precisa de títulos nas igrejas, né? Não precisa se apresentar, eu sou um obreiro. Não, você já tem na sua mente, no seu coração essa verdade. Eu faço parte de uma obra. E eu não desisto dessa obra. Você precisa pensar no seu coração, quem é você nessa obra? Eu sou os nobres de Tecoa, que cruza os braços, assiste as outras pessoas, pegando no pesado. Às vezes critico, julgo, né? Ou eu sou um líder que inspira, porque nós sabemos que nós temos esse líder dentro de nós, né? Que inspira outras pessoas em algo que nós fazemos. Ou você é um liderado, que ainda que seja um liderado, mas que seja um liderado obediente, que está disposto a participar. Deus nos chama para uma reflexão através desse capítulo 3, de nós pensarmos quem eu sou nessa obra. Eu de fato entendi que eu faço parte de uma obra? Eu sei qual é a obra? Deus está conosco nesta obra? Ou será que você está perdido? Perdido? Ou será que você só vem? E eu quero te convidar nessa manhã a ser um obreiro desta obra. A ser um obreiro que tem um propósito. Talvez você até está aqui, participa de tudo. Vamos dizer que você participa de tudo. De todos os trabalhos, vamos dizer da nossa igreja, tá? Vamos dizer que você participa de todos os trabalhos, que você vai para de casa em casa, oração, culto, consagração, alguma visita se você tiver que fazer para algum irmão. Mas sabe que você ainda não entendeu por que você existe? Até agora, se eu não te falasse que seu chamado é ir pregar o evangelho, você não sabia? Umas coisas assim. Deus está te chamando para ser um obreiro, para fazer parte desta obra. E esta obra maravilhosa
Foi escrita lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Paulo já tinha dito isso há muito para a igreja. Versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber em um só Espírito. Versículo 18. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. Você entende que é o corpo? Você entende que é a igreja? Você entende qual é o seu papel nessa obra, nesta igreja, neste corpo? Ou será que você está mais preocupado em fazer coisas grandes e pensar assim, não, Deus não me chamou só para eu vir trazer um copo para a igreja. Deus me chamou para eu ir lá na frente pregar. Irmãos, a obra de Deus não tem competição. Na obra de Deus, cada um tem o seu papel. A igreja, o corpo de Cristo, cada um tem a sua parte. Cada membro é um membro. Cada um vai fazer da sua forma, do seu jeito. E tá tudo bem. Aqui diz, irmãos, no versículo 13 e 14 do capítulo 3, um reconstruiu portões altos, muralhas, 500 metros de muralha, enquanto o outro foi lá e colocou uma porta. Um ergueu do alicerce, enquanto o outro só fechou, só foi fazendo reparo. Mas não tiveram todos os nomes escritos no capítulo 3? Tá claro para você que não importa o jeito ou quanto você faça, se você se acha uma pessoa sem talento, ou não sabe falar, ou eu não sei cantar o hino da harpa, que a gente tem muito isso na quarta-feira, não sei cantar, não vou cantar, não importa, sabe? O que você sabe fazer, naquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer perfeitamente, lindamente, e você vai ser lembrado da mesma forma, principalmente por Deus. Talvez o homem pode deixar passar, mas para Deus você vai ser lembrado com certeza. Cristo nos chamou para sermos um nele. E para finalizar, eu quero ler aqui João 17, quando Jesus faz uma oração pelo povo. E Jesus diz lá no versículo 22, e dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, assim como me amaste. A igreja tem um papel de crescer em unidade, para viver a glória de Deus. Jesus está dizendo que, e dê-lhes a glória, dê-lhes o poder, para que eles sejam um, cresçam em unidade, para que o mundo saiba que Cristo nos amou, que nós somos um com Ele e que Cristo tem muito mais a fazer neste mundo para aqueles que já são dele e que nós devemos pregar o Evangelho a todos. Então, essa palavra me encorajou tanto a crer que Deus é conosco, que esta obra é dele, que nós somos os trabalhadores e que nós não vamos desistir, que se há trabalhadores perdidos, Deus vai colocar no centro, ali na centralização do pensamento, da vontade, da verdade que Deus quer. Se você é alguém que acha que você não é importante para a obra, Deus está dizendo que você é. Mas para mim, pessoalmente, Deus, porque eu faço essas orações para Deus, Deus, ajuda a minha igreja, Senhor. Nós queremos almas, nós queremos pessoas, nós queremos orar de verdade, sabe, viver um avivamento verdadeiro, desejar estar aos teus pés, te amar acima de todas as coisas, muito mais do que palavras, entregar a nossa vida de fato no teu altar. E às vezes a gente chega num culto e vê que veio poucas pessoas, aquilo já dá uma tristeza. Eu estou falando a minha experiência, as coisas, né, no meu coração. E para mim essa palavra me encorajou tanto a entender que o dono da obra é Deus, que Ele conta com os trabalhadores, porém aqui, né, especificamente, sendo muito ou poucos.
Deus nos chama, nos encoraja a permanecer nele, ainda sob ameaças, ainda sob zombaria, ainda sob, como eu posso dizer, o desmerecer de muitos, até dos nossos familiares, que é uma das coisas que mais me fere. Deus está nos chamando a olhar para ele e permanecer firme nele, não importa quantas pessoas estejam. Deus nos chamou para esta igreja, para este local, para esta obra, para um propósito, um só povo, um só Deus, um só Espírito. E Ele vai atuar em todos, por meio de todos. Amém? Último trecho do livro do Hernandes Dias Lopes sobre Neemias, ele coloca: o capital da igreja é fé e trabalho. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Não é só quando eu creio, não. É quando eu creio e trabalho. É quando eu arregaço as mangas, independente se eu acabei de sair da manicure. É quando eu sei que eu vou na casa de alguém e essa pessoa não me quer na casa dela. É quando eu convido alguém insistentemente para vir para o culto e ele não quer vir para o culto. É quando eu abro mão de alguma vontade minha, deixo minha família em casa, chego numa visita num lar e fisicamente eu olho e falo: poxa, não aconteceu nada. O que eu estou fazendo? Deixei minha casa, deixei minhas coisas, deixei minhas tarefas, eu que trabalho bastante. Eu tenho um propósito, eu tenho um trabalho numa obra. Eu sou membro de um corpo de Cristo. Eu faço parte de uma família, a Igreja de Deus. E Deus me chamou para este trabalho. Hoje o Senhor te encoraja através de Neemias 3. Assim como o nome dos trabalhadores, independente do quanto trabalharam de suas posições, tem os seus nomes citados aqui. Quanto mais para nós que teremos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Nós não vamos desistir desta obra. Vamos fazer uma oração para finalizar? Espero que Deus tenha falado com vocês. Deus, eu te louvo por esta palavra, porque só eu sei o quanto o Senhor falou comigo através dela, a respeito de não olhar com os meus olhos humanos e desistir. Desistir, Senhor, das pessoas, desistir de trabalhos que o Senhor tem colocado no coração do Wellington, sabe, da Damares, de algum outro membro aqui, para que nós possamos trabalhar e fazer, porque a gente olha muito para a circunstância. Eu tenho que falar por mim, Senhor. Coloca fé no meu coração, me dá coragem, me dê as palavras corretas, para que eu fale ao coração daquelas pessoas que o Senhor trazer a nós e nos levar a elas, mas deixa, Senhor, com que o nosso coração tenha um desejo real, vivo, de pregar o Teu Evangelho. Se essa palavra nos transformou, verdadeiramente, nós não conseguimos guardar ela só para nós. E o Senhor sabe o desejo, Pai, do coração dos Teus filhos, do Wellington, que é o nosso pastor. O Senhor sabe qual é o nosso desejo, que estamos aqui todo domingo, toda quarta. Nós sentimos falta de um irmão, que Deus, que falta, que não vem, sabe? Talvez criticamos, talvez temos dificuldade de entender a necessidade do outro, mas não deixa, Senhor, entender de ter alegria no nosso coração e contar com aqueles que estão. Se nós estamos, o Senhor está. Se nós viemos, o Senhor veio. E isso para nós é um motivo de alegria, Senhor. Anima o nosso coração, não deixa que as dificuldades, assim como Neemias não deixou, assim como aquele povo, Senhor, não desanimou em 52 dias. Eles terminaram, Senhor, uma obra que em anos ninguém jamais conseguiu. Senhor, mesmo diante de ameaças, Senhor, de escárnio, de zombaria, que nós possamos ter os olhos tão fixos em Ti, tão voltados para a Tua cruz, que nada tire a nossa atenção das Tuas palavras, que traz luz, que dá entendimento àquele que é simples, que é humilde, Senhor, e que nela nós possamos nos refugiar. Senhor, eu entrego a Ti esta ministração com todo o meu coração, mesmo sendo muito simples. Eu quero, Senhor, orar por minha igreja, estar aqui por minha igreja, porque eu entendo que eu sou uma obreira e que eu faço parte do corpo de Cristo como um membro importante, que se
o corpo perder vai fazer falta. E eu entendo, Pai, que o Senhor nos chamou, mesmo sendo poucos, ou para alguns irrelevantes, não importa. Nós olhamos para o dono da obra e sabemos que nós somos os ceifeiros dessa seara gigantesca, Senhor, da qual o Senhor nos chamou e participamos dessa obra. Eu te peço, Espírito Santo, que ministre a tua verdade, que o Senhor traga ao coração dos meus irmãos o constrangimento de entenderem quem são nessa obra, se estão perdidos, se estão de braços cruzados, se estão priorizando as suas vontades, suas classes, seus desejos, suas posições. Os constrange, Senhor, nos constrange, para que possamos fazer parte da tua obra com inteireza de coração, não para sermos bem vistos, não para sermos aprovados pelo homem, mas porque nós entendemos o tamanho da obra, a divindade desta obra, que é pregar o Evangelho e é não desistir, não abandonar e estarmos enraizados em Ti. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.